Galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, a loucura do ser humano. Muitas pessoas conhecem o Tim Maia, porque ele foi muito famoso, foi uma celebridade, um influencer da época dele, um grande cantor, compositor, que aprendeu a tocar música apenas ouvindo música, não estudou música, não fez aulas em colégios e faculdades, nem nada. E tinha uma voz potente pra caramba, uma voz foda pra caramba. Pena que ele não cantava um rock and rollzão mesmo e tal, assim. E cantava mais um soul, um black music, um MPB, enfim. Não sei exatamente rotular o estilo do Tim Maia. Mas teve uma fase na vida do Tim Maia que ele estava na busca, né, pelo que é ser humano, o que é a vida, o que é a espiritualidade, né, o que tem lógica, o que tem sentido, o que é coerente de qual instituição, qual organização entrega aquela história, entrega aquela explicação, responde melhor a essa questão do que é ser humano, do que é ser um ser vivo, do que é um Deus, do que é estar no planeta Terra, né? Ele buscando isso daí descobriu a cultura racional, uma instituição, uma organização chamada cultura racional. E aí ele estava seguindo assiduamente, ele achava que fazia muito coerente, que fazia muito sentido os ensinamentos ali, ia nos encontros, nas reuniões desse grupo de pessoas que seguia essa organização, essa instituição. E até que ele viu que um dos líderes daquele grupo, daquela região, daquela instituição ali, estava cometendo alguns atos inferiores, de seres desrespeitosos, uns atos negativos, uns atos ruins. E aí ele se revoltou com a instituição, com a organização em si, com os ensinamentos que até então ele estava aprendendo ali, que ele estava achando coerente, fazia sentido, etc e tal. E isso acontece muito com as pessoas, de várias formas, que a gente para pra pensar. As pessoas são muito relativas, né? São muito de reação. E elas extremizam muito, elas são muito 8 ou 80. Esquece que antes do 8 tem números, entre o 8 e 80 tem outros números, e após o 80 tem infinitos números. E isso acontece por quê? Porque as pessoas são manipuladas pelos políticos. Parece papo de louquinho, de teoria de conspiração. Mas se você for estudar e for analisar, você vai ver que é pura realidade. Igual aparece no filme Matrix. Inclusive o filme Matrix foi baseado também nessa questão, da manipulação, que ele até mostra lá, tem o Neo, o Morpheus e a turma deles lá, que são os que estão despertos, que estão tentando sair daquela prisão que é a Matrix, aquela ilusão que é a Matrix. E tem os agentes Smith, que são ali os carcereiros, os guardas, os fiscais, os juízes, os deuses daquela Matrix, que tentam manter aquela Matrix funcionando como ela foi projetada e programada para ser. E qualquer um que tente sair daquela programação normal, do que foi planejado, qualquer um que faça algo diferente, os agentes Smith vão lá e capturam, e censuram, e cancelam, e tentam colocar de volta ali na Matrix para ser igualzinho a todos, para ser dentro do padrão do que é aceitável ali dentro da Matrix, dentro daquela ilusão, dentro daquela prisão. E as pessoas se esquecem disso, a ponto do que aconteceu com o Tim Maia como exemplo. Ele viu um membro de uma instituição, de uma organização, que era um membro, que era um dos líderes, que era um exemplo, entre aspas, moral, exemplo de bom cidadão, de como deveria ser, quem entendeu aqueles ensinamentos daquela organização, daquela instituição, daquela história, de quem deveria ser um cidadão de bem, tudo certinho e tal. Só que está fazendo coisas que não são, como a gente pode dizer, não são coisas que uma pessoa dessas faria, não são coisas que uma pessoa de bem, que uma pessoa certinha, que uma pessoa que entendeu aquelas mensagens faria. Só que o que acontece? E se tratando de seres humanos, dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer organização, existem aqueles que são do 100% de tempo de vida que eles têm, existem aqueles que são 80% da vida honestos, e 20% desonestos, 50% honesto, 50% desonesto, 80% desonesto, 20% honesto. Depende do momento ali do que está acontecendo, mas na maioria dos momentos, na maioria das decisões que aquela pessoa toma, na maioria das vezes
intenção daquela pessoa, a vontade daquela pessoa é estar ali honesta, fazendo a coisa certa, fazendo do lado do bem e tudo mais. E em algumas partes da vida, alguns momentos da vida, a intenção dela, a vontade dela é realmente fazer aquele mal, prejudicar alguém, fazer aquilo ali sem se preocupar, fazer aquilo para prejudicar mesmo, com intenção de prejudicar alguém, de ressarcir um prejuízo, etc e tal, de ser recompensada por alguém por causa de alguma coisa. E aí não importa a religião, não importa se é religião A, se é religião B, se é religião C, dentro de todas as religiões tem pessoas que a maior parte do tempo são honestas, são boas, que tentam ser boas, com boas intenções e tudo. E tem pessoas que a maior parte do tempo tentam ser desonestas, tentam ser más, têm intenções ruins, têm intenções de prejudicar. Porque isso é do ser humano. E aí dentro de cada partido político, direita, esquerda, centro, acima, abaixo, dentro, fora, isento, quem não tem nada a ver com a política, político. Isso é um rótulo. Não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa honesta ou desonesta, boa ou ruim. Ela tem os momentos de honestidade, os momentos de desonestidade, os momentos bons, os momentos ruins. Ela tem os medos, os desejos, ela gosta disso, ela não gosta daquilo. Ela pensa isso sobre aquilo, pensa isso sobre aquilo outro. Porque isso é do ser humano, é a natureza do ser humano. Dentro de cada classe social, dentro de cada gênero, dentro de cada raça, dentro de cada tipo de cabelo, dentro de cada tipo de roupa, dentro de cada idade, de cada faixa etária, dentro de cada regionalidade, tem pessoas que são boas, pessoas que são ruins, pessoas que são honestas, são desonestas. Não pode extremitizar, relativar tudo. Aquela pessoa ali é de tal raça, aquela pessoa é de tal classe social, aquela pessoa tem tal gênero, então aquela pessoa vai votar em tal candidato, aquela pessoa então vai pensar tal coisa sobre a religião, aquela pessoa então vai gostar de tal humorista, aquela pessoa então vai gostar de tal programa, aquela pessoa então vai gostar de ler tal livro. Vai ficar tudo ali dentro daquele pote guardado ali, tudo rotulado, só aquelas pessoas ali, só dividido para conquistar a manipulação do gado, cada um no seu cantinho ali. E aí, bom, chegando os manipuladores. Nesse potinho aqui, eu sei que tem as pessoas que, com essas pessoas, tem que falar desse jeito. Elas gostam que falem desse jeito com elas. Elas impõem que tem que falar desse jeito com elas. Porque se não falar desse jeito com elas, você está ofendendo elas, está desrespeitando elas, está sendo vilão opressor, está tentando destruir o jeito delas. Não está aceitando elas. Então você tem que falar do jeitinho que elas querem ouvir. Você tem que usar a linguagem que elas querem ouvir. Você tem que falar do candidato que elas querem votar. Tem que falar da cor que elas gostam. Tem que falar da música que elas gostam. Tem que falar dos influencers, das celebridades que ela gosta. E aí você conquista eles. Aí você vai no outro potinho. Aí esse outro potinho aqui tem que falar desse jeito. Falar esse tipo de coisa sobre a religião, esse tipo de coisa sobre a política, esse tipo de coisa sobre essa raça, esse tipo de coisa sobre essa orientação sexual, esse tipo de coisa sobre... Falar desse jeitinho, falar com esses termos, que aí conquista mais esses potinhos de cá também. E aí o povo enfraquecido, cada vez mais dividido, cada vez mais separado nos potinhos isolados. O gado pra cá, gado pra lá. E se degradando, e se atacando. Porque o outro é diferente, porque o outro tem um rótulo diferente, vota no candidato diferente, tem outra religião, tem outra raça, tem outra classe social, então automaticamente é vilão. E essa manipulação acontece como o exemplo do Tim Maia, de chegar a esse ponto. Então você vai lá numa igreja A, numa religião A, vê lá um padre pedófilo, então não serve aquela religião não serve mais pra você. Aí você vai lá, tem o policial tem arma de fogo. Então tudo bem, tranquilo, não tá passando exemplo, não tá fazendo nada, coisa boa, tranquilo. Aí o segurança particular lá do seu político, do seu ministro, do empresário, o segurança particular tá armado, tá de boa, tá tranquilo, tem arma, ele mostra foto com arma, vídeo com arma, tá tranquilo, é normal. Agora, um cidadão criminoso, aí ele também tá armado, ele também posta lá e tal, só que ele já é criminoso, então ele tá ali pra fazer aquilo. Agora, o cidadão de bem, agora um outro cidadão, aí ele vai postar foto com arma, ele tá fazendo apologia. Ele tá influenciando negativamente as pessoas, porque a arma mata as pessoas. Bebida, álcool, cerveja e dirigir mata muito mais do que arma. Já morreu muito mais pessoas por acidente de trânsito do que por arma de fogo. Já morreu muito mais pessoas por crimes passionais de ciúme e coisas do tipo do que por arma de fogo. Já morreu muito mais pessoas vítimas de açúcar e doenças causadas pelo excesso de açúcar e de gordura do que por arma de fogo. Já morreu muito mais pessoas por violência generalizada
independente de ser arma de fogo ou não. Uma caneta no pescoço, um saco na cabeça para sufocar, também mata. Igual arma de fogo, é só um objeto. Objetos não matam as pessoas. O que mata as pessoas são outras pessoas que estão em algum momento, estão passando por alguma coisa na fase da... Acontece alguma coisa na vida delas que faz com que elas passem esse limite, que elas percam essa noção a ponto de chegar e matar uma outra pessoa. E aí a culpa por elas matarem outra pessoa é delas ou é do objeto que elas têm? De um objeto inanimado que sozinho não faz nada. Aí a culpa dela matar outra pessoa é por causa de uma ideologia política, uma manipulação política que ela sofreu. Porque aquela outra pessoa tem outra raça, tem outra classe social, tem outra orientação sexual, tem outro gênero, tem outra aparência, vota em outro candidato. Então, assim, é que torce para outro time de futebol. Quantos já não morreram em briga de estádio? Então, assim, a culpa é de quem? Dos políticos que estão lá em cima manipulando o gado, dividindo para conquistar, porque o natural do ser humano, o que acontecia quando tinha as tribos dos índios, os nômades e tal, o que acontecia? Um atacava o outro. O que acontece hoje com as grandes cidades evoluídas, tecnologicamente, evoluídas no sentido de estudos de espiritualidade, estudos científicos provando a espiritualidade e todas as tecnologias que existem em transporte, em saúde, etc e tal. Uma nação está atacando a outra porque é diferente, porque pensa diferente uma da outra. Porque um quer ter mais pedaço de terra que o outro, porque um quer ter mais dinheiro que o outro, que um quer ter a religião mais correta que a do outro, que um quer ter a ideologia política mais correta do que o outro, que um quer ter a raça mais correta que a do outro, que um quer ter o gênero mais correto que o do outro. E o outro é diferente, é inimigo, então a gente ataca. Ataca primeiro ataca. Igual a música do Legião Urbana lá que fala: nos defendemos tanto, tanto sem saber por que lutar. Quem é o inimigo, quem é você? Então, assim, tudo gado manipulado. E é natural do ser humano, igual eu falei, da época dos neandertais, da época das tribos, uma tribo atacava outra tribo. Do mesmo jeito que uma cidade ataca outra cidade, que o país ataca outro país hoje em dia. Que um rei atacava outro rei na época dos reinados, que o imperador atacava o imperador na época do império, na época dos faraós, na época dos sumérios. O ser humano é o mesmo, muda-se os termos, muda-se os rótulos, os nomes. Mas os cargos, as coisas continuam iguais porque continuam sendo ser humano, continua sendo uma única espécie. Desde a época das cavernas até hoje. Já parou pra pensar nisso?